Meu nome é Marco Gomes, tenho 22 anos, sou programador e empreendedor e me mudei há 3 anos para São Paulo para poder fundar uma empresa, mas cresci no Gama, que é uma cidade satélite do DF. E lá onde eu cresci, é muito comum você sair nos finais de semana ou nas tardes que você tem livre de férias para ir no Cerrado, tomar banho de cachoeira, em córrego e fazer trilha de bicicleta com os amigos. É muito comum isso. E com essa vida um pouco mais ligada assim com coisas naturais, cachoeira, trilha, é muito comum que você acabe indo em parques nacionais. Então eu conheço dois. Eu conheço bastante o Parque Nacional de Brasília, que lá a gente chama de água mineral. Da última vez que eu fui lá, tinha uns miquinhos pequenininhos assim que ficavam roubando as frutas dos piqueniques da galera. Então a administração do parque até instruía quem ia fazer piquenique a não deixar as coisas muito soltas e ter sempre cuidado, porque se você desse mole, o mico vinha e levava banana, maçã, o que tivesse. E outro parque que eu conheço bem também, que tem histórias muito legais com ele, é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, fica no Goiás, bem perto de Brasília também, coisa de 3, 4 horas de carro. E da primeira vez que eu fui ainda criança, e fui na carroceria de uma picape com os meus pais. Então, pais, por favor, não façam isso, é perigoso e além de ser desconfortável, andar em carroceria de picape não é legal. Mas foi muito interessante essa viagem, porque foi muito legal, eu na natureza ali, vendo o parque, umas cachoeiras gigantes. Eu era criança ainda, para mim foi muito marcante. E a segunda visita ao mesmo parque, Chapada dos Veadeiros, foi com a minha namorada, que hoje é minha noiva. Dessa vez a gente foi de carro, a gente ficou numa pousada, um luxo só, se comparado com a primeira viagem que eu fui na carroceria de uma picape. Foi muito engraçado ver a paulistana típica, porque ela é nascida e criada em São Paulo, no meio do cerrado. Então ela tava assim, não sabia direito andar nas trilhas, maior dificuldade de andar na trilha, com medo de uns peixinhos desse tamanhozinho assim, passando filtro solar cada 20 minutos, tá certo, passa filtro solar, mas ela tava neurótica, assim, passava filtro solar toda hora. E eu falei pra ela que, só pra assustar, né, aquelas coisas de quem é local assustando o turista, eu falei pra ela que tinha cobra no lugar, e aí ela tava meio que não acreditando, né, que nada, você tá falando isso pra me assustar. E aí uma hora andando numa trilha lá de carro, a gente achou uma cascavel que tinha sido recentemente atropelada por algum outro carro, e era uma cascavel de 1 metro e pouco, mais ou menos, chocalhinho no rabo e tudo. E eu falei pra ela, olha só, falei pra você que tinha cascavel aqui, que tinha cobra, e você não acreditou em mim. E aí ela ficou mais assustada ainda, mas quem é de lá sabe que não tem problema, assim, cobra não ataca ser humano. Mas foi muito engraçado ver uma paulistana metida no meio da natureza, assim, foi engraçado. E a gente, nessa viagem, a gente amadureceu, pra Chapada dos Veadeiros, a gente amadureceu muito, e foi muito interessante, assim, a gente ficar junto e se conhecer ainda mais, e eu apresentar as coisas que eu gosto pra ela, porque até então eu só falava, né, e só contava minhas histórias e tal, de como era quando eu era criança. Mas ela ir lá e poder viver essas coisas comigo foi muito interessante também. Então lá a gente viveu muitas histórias que a gente ainda vai contar pros nossos netos.